Nesse vídeo, você vai aprender como escolher as peças do seu PC, do seu computador, para ter o ideal para você. A gente vai passar desde os objetivos que você tem com o seu computador até as especificações dele, que vão vir de uma análise dos requisitos. Então, vamos para a aula que essa vai ser bem interessante. Não sei se você se lembra, mas na última aula do módulo 1, eu te pedi para anotar num papel as 5 primeiras etapas do nosso método para escolher, para comprar um PC. Essas etapas eram basicamente definir os objetivos, suas expectativas, também uma data para ter o PC pronto, os acessórios que você teria e um orçamento. Mas, se isso não ficou tão claro, a gente vai passar isso de novo nessa aula e vamos dar um passo a mais indo para a análise dos requisitos, que vai levar a uma especificação exata aí para o seu computador. Então, se você não pegou o papel e caneta na última aula para fazer essa atividade, eu sugiro que você faça isso agora. Se você for um membro do canal ou tiver nesse curso pelo Hotmart, você ainda vai ter acesso para poder baixar essa PowerPoint aqui em formato PDF e poder ir completando. A gente vai passar então pelas necessidades e objetivos, experiência e expectativa, data, acessórios, orçamento e vamos para a análise de requisitos. Então vamos lá. O primeiro tópico vai ser definir quais são as necessidades e objetivos que a gente quer ter com o nosso computador. E a gente vai fazer também aqui um exemplo que vai ser o caso prático. É um exemplo só para as coisas ficarem um pouco mais concretas, a gente não ficar falando só de abstrações aqui, mas na prática mesmo eu peguei um exemplo de usuário que quer comprar um computador, né, montar o seu computador para rodar o Windows 11. É uma coisa bem nobre, né, já que você está montando um computador novo, você já quer rodar o último sistema operacional. Também a pessoa tem o objetivo de jogar GTA V, eu vou falar como se fosse eu aqui, né, então eu tenho o objetivo de jogar o GTA V, o Fortnite, CSGO e rodar também o Warzone. E ter espaço para mais 4 jogos também no computador, para se no futuro quiser mais jogos, ter pelo menos espaço para mais 4. Também eu coloquei como um objetivo, né, meio que uma necessidade minha de guardar fotos e vídeos que eu tenho, que dão um total de 300 GB. Além disso, eu quero inicializar e carregar os programas bem rápido. Eu quero então também permitir abrir múltiplas abas do navegador, ouvir música e ainda deixar alguns programas em aberto. Rodar os jogos citados, esses 4 jogos que eu falei, em Full HD, né, resolução 1080p, com pelo menos 30 FPS. FPS, para quem não sabe, né, é a quadros por segundo, é a taxa que a tela está atualizando. Abaixo de 30 FPS, a gente já começa a ter uma sensação que o jogo está meio travado. Então, para jogos, às vezes é importante a gente ter pelo menos 30 FPS aí para poder rodar ele. Idealmente, a gente quer que os jogos rodem aí a 60 FPS para mais, 60 quadros por segundo, que do inglês é frames per second. Então, eu deixei aqui um espaço vazio para, se você quiser anotar quais vão ser as necessidades e objetivos para o seu computador, você pode imprimir essa apresentação ou mesmo usar a planilha também que vai ser fornecida como material de apoio. Outros exemplos que você pode colocar como necessidades e objetivos, que não vão ser o caso desse estudo prático, mas eu deixei aqui para, se você for preencher, você ter mais ideias também. Seriam, por exemplo, fazer streaming de jogos na Twitch. Então, se você vai fazer live, né, você vai mostrar você jogando, isso seria um objetivo. Renderizar projetos de arquitetura com o Lumion. O Lumion é um programa pesado de arquitetura, mas é muito bom, então eu sei de arquitetos que usam bastante e pode ser um objetivo esse. Editar vídeos, um outro pode ser editar vídeos em 4K, que é a resolução, né, maior do que o Full HD. O 4K ele consome muito mais recursos do computador. Um outro objetivo pode ser editar vídeos profissionalmente. Então, se você quer editar profissionalmente, você ganha dinheiro com isso, você quer renderizar em pouco tempo. E aí isso vai levar a outras coisas para o computador. Pode ser também rodar algum jogo que você escolher em 1440p, que é uma resolução entre o Full HD e o 4K, e com alto FPS, acima de 90. E aí, para isso, você também teria que ter um monitor compatível. Um objetivo pode ser ter um PC também super silencioso, porque essas ventoinhas, placa de vídeo, fonte, muitas vezes fica fazendo barulho da rotação e pode ser um objetivo seu que seu PC seja silencioso. Isso vai ditar aí outras coisas que a gente vai ver pra frente. Pode ser o objetivo ter um PC muito bonito e iluminado com LEDs, os RGBs. Pode ser o objetivo também rodar simulação de engenharia com softwares, por exemplo, eu coloquei aqui o ANSYS, que é um software pesado aí de simulações de engenharia. Pode também usar programas de CAD, né, de Computer Aided Design, profissionalmente. Um exemplo deles é, por exemplo, o programa SolidWorks. E aí também isso vai mudar como que o computador vai ter que ser para rodar bem esse programa. Outro aqui, que é um bem básico, que a maioria das pessoas precisa, é usar o pacote Office, assistir filmes e navegar também pela internet.
Beleza, tendo definido então as necessidades e objetivos, a gente passa para a experiência e expectativa. O que vai ser isso então? A experiência e a expectativa é meio que o que você já sabe sobre o computador e o que você está esperando dele para os próximos anos. Isso vai guiar se você vai montar o computador, se você vai comprar ele pronto, se você vai pensar já em upgrades, melhorias, né, para ele no futuro. Então, o exemplo que eu peguei aqui, no nosso caso prático, a gente vai montar o PC por conta própria, comprando os componentes mais baratos, mesmo que eles sejam usados. Eu sei que muita gente não estaria confortável comprando peças usadas. Nesse caso aqui, nesse exemplo, a gente vai colocar isso como uma da experiência que a pessoa tem. Então, citando uma pessoa que pode testar o componente, então talvez não teria tanto medo de comprar um usado. O outro também que a gente colocou aqui seria que quero ter o PC por pelo menos 6 anos. Então, eu quero que por 6 anos esse PC continue funcionando, continue rodando os jogos, e isso vai ser um requisito também. Eu quero melhorar a placa de vídeo no futuro, é uma expectativa que eu tenho. Então, se hoje eu não tiver dinheiro para comprar uma boa placa de vídeo, eu quero, pelo menos no futuro, poder comprar uma placa de vídeo melhor. E também, se necessário, aumentarei a RAM, memória RAM, né, no futuro. Ou seja, também isso vai ser coisas que... isso vai definir um pouco a cara aí do computador. Aqui eu coloquei também para você anotar e a gente passa aqui para outros exemplos. Qualquer coisa, pausa o vídeo, dá uma olhada nisso aqui com mais calma e a gente vai seguir. São outros exemplos de experiências e expectativas que você pode ter com o seu computador. Agora a gente vai definir também a data. O caso prático que eu escolhi foi falar que é uma data indeterminada. Isso é para o caso de uma pessoa que não tem pressa. Então, quando ficar pronto, está bom. Nem todo mundo vai ser assim. Então, se você, por exemplo, quiser que seu PC fique pronto em 15 dias, escreva isso. Se você quer que ele seja montado até tal data, se você quer comprar todas as peças antes de uma época, antes do Natal, por exemplo, ou mesmo que ele chegue o mais rápido possível, é bom a gente ter isso em mente. Isso porque a data vai guiar uma coisa muito importante, que é se você tem tempo para ficar procurando melhores promoções, comprando às vezes da China algum componente que vai demorar 1 mês, 2 meses para chegar na sua casa, ou se você está com muita pressa, você vai numa mesma loja, compra tudo lá, não importa tanto assim em pegar o melhor preço, mas já traz o computador o mais rápido possível para sua casa, às vezes ele é até montado para você nem ter o trabalho de montar. O outro tópico também é o acessórios. É bom a gente definir isso desde o início, porque a gente fala de montar um computador, a gente está falando principalmente do gabinete e das peças dentro ali. Então, processador, placa de vídeo, placa-mãe. Só que se a gente não reservar um orçamento para os acessórios, pode ser que fique muito mais caro do que a gente está pensando. Nesse exemplo prático aqui, eu coloquei como se a gente não fosse comprar nenhum acessório. Então, no meu caso, eu já tenho monitor, eu já tenho teclado, eu já tenho mouse. Mas se você precisar comprar algum desses acessórios, é importante você especificar isso. Por exemplo, monitor, suporte para monitor, cabo HDMI, DisplayPort, mousepad, teclado, mouse, pode ser até um kit de mouse e teclado sem fio, caixa de som, fone de ouvido, headset, webcam, isso tudo é bom você falar o que você quer comprar também junto, para isso ficar dentro do próximo tópico que vai ser o orçamento. E aí no orçamento é importante você incluir, né, um valor para aqueles acessórios que você falou que tem. Como nesse caso aqui eu falei que não vou comprar acessórios, porque eu já tenho, então eu coloquei que o orçamento para esse meu PC que eu posso gastar vai ser entre R$ 2.500 a R$ 4.000, prezando pelo melhor custo-benefício. Claro que se eu achar um excelente PC a 3.000, eu vou querer ele, mas se às vezes eu for conseguir um custo-benefício melhor, às vezes com 3.500, eu poderia, dentro dessa faixa aí, ter certa flexibilidade. Por isso que eu até recomendo, no orçamento, colocar uma faixa e não um valor fixo. Mas se você só tiver um valor fixo, né, um teto, por exemplo, eu posso gastar até R$ 2.000, então é esse o seu valor, é esse o orçamento que você tem que trabalhar. Pode ser também que seu objetivo seja montar um PC com o mínimo possível, ou que você mesmo não tenha um valor em mente e que você possa ir gastando aí o tanto que for, desde que seja um PC com bom custo-benefício que vá atender às suas expectativas. Então essa questão do dinheiro, ela é muito individual, cada um vai ter o seu orçamento, mas é bom antes você colocar isso no papel para na hora que você estiver escolhendo as peças, você não se perder e acabar pagando mais do que você precisaria pagar ou poderia pagar. Pronto! A gente passou então pelas 5 primeiras etapas que eu já tinha até falado no módulo anterior do curso, mas é importante que nesse momento você tenha anotado aí para você. Se você não for comprar um computador agora, você está fazendo esse curso mais para aprender mesmo sobre computadores, para fazer isso para os seus clientes no futuro, ou você vai comprar um computador no futuro, eu mesmo assim recomendo que você faça esse exercício inventando uma pessoa que quer ter um computador com tais características, tal faixa de preço, igual eu fiz aqui.
pode inclusive seguir esse exemplo aqui, mas é bom a gente ir anotando para ir conseguindo aí acompanhar melhor o exercício durante o curso. Agora, a gente vai transformar tudo que a gente falou no início em requisitos, né? Fazer uma análise desses requisitos que vão levar a algumas especificações. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar o jogo e o programa mais demandante em termos de recursos do computador, da lista que a gente fez, e vamos pesquisar os requisitos mínimos e recomendados. Isso já vai dar uma ideia do hardware inicial que a gente precisa para poder montar esse computador. A gente também vai olhar os objetivos que a gente tem e como tornar isso em requisitos. A gente vai aqui para o caso prático, né? São várias coisas que a gente botou como objetivo, então eu vou destrinchar cada um dos objetivos. O primeiro que a gente colocou era rodar o Windows 11, né? Então, o que a gente precisa para rodar o Windows 11? Se a gente for rodar o Windows 11 requisitos, a gente pode pesquisar isso, ó, Windows 11 requisitos. E aí, num site oficial mesmo, a gente consegue saber o que a gente precisa. O processador tem que ter no mínimo 1 GHz, mas isso eu nem vou anotar porque é quase que fundamental. Poderia anotar também. A gente precisa no mínimo de 4 GB de RAM, armazenamento de 64 GB, e a gente precisa de uma placa-mãe que tenha esse TPM, que é o Trust Platform Module versão 2. E a gente precisa desses outros recursos, né? Pelo menos uma tela aqui e tal. Eu anotei os que são mais relevantes aqui, que é placa-mãe com TPM 2.0, 64 GB de armazenamento e 4 GB de RAM. Então, olha só, com base no nosso objetivo de rodar o Windows 11, a gente já tem meio que um requisito para o nosso computador que vai guiar a escolha das peças. Um outro exemplo aqui é o nosso objetivo de jogar GTA V, Fortnite, CSGO e COD Warzone. E ter espaço também para mais 4 jogos. Então, eu fiz aqui um cálculo de quanto de armazenamento esses jogos vão gastar. Eu pesquisando no Google mesmo, por exemplo, o GTA V, 72 GB, Fortnite, 30, CSGO, 15 e o Call of Duty, que eu até escrevi errado aqui de novo, era o Warzone, 105 GB. Se a gente somar esses três, vão dar 222. Como eu quero também ter espaço para mais jogos no futuro, eu coloquei mais 222 para os mais 4 jogos, que eu não sei quais vão ser, mas eu fiz uma estimativa que vão pesar o mesmo tanto que os anteriores. Eu tenho também 300 GB de fotos e vídeos, que eu falei lá no início, e aí eu vou somar isso também com 30 GB para o Windows. Se a gente somar esses 4 valores, a gente chega em 774 GB. Quando você for pesquisar quanto espaço em disco, né, armazenamento um jogo gasta, é importante você ver realmente o quanto que ele vai gastar depois de instalado. Não é o tamanho do arquivo que você vai baixar lá na internet, porque esse pode ser menor. O Fortnite mesmo, tem alguns lugares que falam que ele é 15 GB, mas depois de instalar no computador e colocar todas as atualizações, ele ocupa no mínimo aqui 30 GB. Então é importante a gente colocar o peso dele já baixado com as atualizações. Como também é bom a gente deixar um espaço livre, não lotar o armazenamento, eu coloquei um valor 15% maior. Então a gente vai pegar esse 774, dividir por 1 menos 0.15, e aí vai dar 910 GB. Depois, o que a gente vai fazer também é multiplicar isso. Agora, isso eu falei lá no módulo 1, se você tiver com dúvida, volta lá na aula. Inclusive, eu vou deixar um card para essa aula aqui em cima, porque isso é um pouco confuso, às vezes vale a pena relembrar. Mas tem uma questão de gigabytes e gigabytes. E aí, por conta disso, a gente tem que converter esses 910, multiplicar por 2 elevado a 30 e dividir por 10 elevado a 9. E aí, esse valor, na verdade, são 977 GB. Então, quando a gente for comprar um armazenamento, ele tem que ter, no mínimo, 977 GB. O comercial mais próximo disso é de 1 TB. Então, o requisito, baseado nesse nosso aqui objetivo de jogar esses jogos e guardar as fotos e vídeos, é que eu tenha pelo menos 1 TB de armazenamento no meu computador. 1 TB, que são 1000 GB. Sobre isso também, é importante falar que você pode colocar parte desses arquivos na nuvem. Então essas fotos e vídeos mesmo, eu poderia colocar no OneDrive, no Google Drive, e aí com isso eu não precisaria de um armazenamento tão grande. Outra coisa também, eu posso optar por comprar um armazenamento bem maior e não ter que ficar preocupando com isso. Supondo eu coloco 2 TB logo para não ter que ficar olhando cada jogo, você pode também optar por isso. Isso de ficar olhando o armazenamento de cada jogo nem sempre vai ser a melhor opção. Às vezes é melhor só comprar um maior mesmo. Mas eu quis mostrar aqui uma forma que você pode fazer isso. Um outro objetivo que a gente tinha era inicializar e carregar os programas rapidamente. Para isso, a gente vai precisar de um SSD. Como você vai ver mais na frente no curso, que eu vou falar de SSD e HDs, o SSD ele é bem mais rápido, então a gente vai precisar ter um SSD para atingir esse objetivo.
O SSD ele vai precisar ter no mínimo 64 GB para a gente deixar o Windows nele. É importante o Windows estar no SSD. De forma realista, no mínimo 120 ou 240 GB para o SSD. Então, como a gente precisa de 1 TB, a gente pode ter 1 TB de HD e mais um SSD, ou ter só um SSD de 1 TB, vai depender depois de mais coisas que a gente vai olhar. Mas por enquanto a gente sabe que pelo menos um SSD de 64 GB a gente precisa. Uma outra coisa é permitir abrir múltiplas abas do navegador ao mesmo tempo, ouvir música e deixar programas em aberto, tudo isso ao mesmo tempo. Para poder fazer isso, a gente não pode ter pouca memória RAM. A memória RAM que vai ser responsável por manter isso tudo aberto e ao mesmo tempo guardando essa memória rápida, né? Eu já falei isso lá no módulo 1 do curso também. E a gente vai ter uma aula só para memória RAM. Mas esse requisito, ele vai ser então, eu mudei aqui para pelo menos 8 GB de memória RAM. Como a gente vai jogar, talvez ainda precise ser mais do que isso, que é o próximo requisito aqui, que a gente quer rodar os jogos citados em Full HD com pelo menos 30 FPS, idealmente a 60. Para rodar o Call of Duty Warzone com pelo menos 30 FPS, eu escolhi o 30 FPS no 1%. Isso vai ficar mais claro em outra aula que eu vou explicar melhor disso, mas esse 1% significa que pelo menos 1%, tipo assim, que quando a taxa de quadros cair, 1% do tempo, só que ela vai ficar abaixo de 30 FPS. No 99%, ela vai ficar acima de 30 FPS, dando uma experiência boa de jogabilidade, porque a taxa de quadros pode variar. A gente quer garantir que 99% do tempo ela está acima de 30 FPS. E eu procurei vídeos na internet, vendo pessoas jogando aí o Warzone. Ele mostra que o 1% no Call of Duty, usando uma 960, uma placa de vídeo GTX 960, ficou em 33 FPS. Então atingiu o objetivo. Você pode fazer essa pesquisa procurando aqui no Google por várias placas de vídeo, ou pode fazer Warzone, GPU, e aí ver vídeos com várias GPUs, né, várias placas de vídeo testadas no Warzone, para poder, Warzone different, né, várias GPUs, e aí você consegue ver jogos testando várias placas de vídeo para definir qual que seria a placa de vídeo ideal. Isso também a gente vai atacar mais para frente no curso, no vídeo de placa de vídeo. Tendo uma ideia aqui, eu vi que a gente precisa pelo menos de uma GTX 960 para rodar o Call of Duty com esse desempenho que a gente quer. E também eu vi no vídeo que o uso de RAM já estava próximo aqui de 12 GB. Então eu coloquei também que no mínimo 12 GB de RAM serão necessários, mas mais próximo ali de 16. Uma expectativa também que a gente tem, e que não só os objetivos vão virar requisitos, mas as expectativas também podem virar, é que a placa de vídeo ela possa ser melhorada no futuro. Se eu penso hoje em comprar uma placa de vídeo mais fraca e no futuro colocar uma melhor, é bom eu ter um pouquinho de sobra ali na fonte. Então eu coloquei que a fonte ela tem que ter no mínimo 500 watts e 2 conectores PCI Express, porque tem algumas placas de vídeo que precisam de 2. Então eu não quero comprar uma fonte com apenas um conector, apenas um cabo, e depois fica faltando. Então eu vou colocar isso como requisito também. Uma outra expectativa é que pode ser necessário aumentar a RAM no futuro. E aí para isso é bom comprar uma placa-mãe que tem slots sobrando, talvez uma placa-mãe com 4 slots, ou então comprar uma placa-mãe com 2 slots, só que só ocupar um slot agora. Eu prefiro comprar uma de 4 e ocupar 2. E outros exemplos aqui que você também pode usar se você estiver montando um computador e pensando aí nos requisitos. Por exemplo, rodar programa tal, eu quero rodar o Lumion. Então, eu vou lá no Google, eu pesquiso Lumion requisitos mínimos, ou Lumion requisitos recomendados. E aí, se eu pesquisar isso aqui, eu vou ter algumas especificações que vão guiar a escolha das peças do meu computador. Também outros requisitos podem rodar algum jogo diferente do que eu falei, e aí você faz uma pesquisa também das características dele. Lembrando que se a gente tiver que rodar 10 jogos, a gente não precisa olhar todos os jogos que eles vão pedir de hardware. A gente olha o jogo mais demandante, que nesse caso foi o Warzone. Se a gente quiser fazer live também jogando, é bom a gente pegar uma placa de vídeo melhor, porque aí a gente pode ter uma sobra dela para transmitir a live, né, fazer o processamento da live enquanto a gente está jogando. Então tem que ter uma placa melhor e um processador com pelo menos 4 núcleos. E por último, se você quer rodar jogos em alta resolução e FPS alto, é bom também pensar que você tem que ter um monitor compatível para poder transmitir essa resolução e quadros. Então agora eu estou deixando um resumo das
especificações iniciais desse computador. Isso não é definitivamente assim, o computador montado. A gente ainda vai ter que trabalhar um pouco nisso para chegar realmente nas peças. E é isso que a gente vai continuar vendo nesse curso, como comprar cada componente. Antes disso, na próxima aula, eu vou dar um panorama geral de hardware, um pouco do histórico das tendências, como chegamos onde estamos hoje no hardware, para você ter uma ideia, se situar aí e se ambientar com as marcas, o que existe, o que você pode comprar. E aí a gente vai seguir aí no nosso curso. No final desse módulo, você vai saber como ter cada peça para montar o seu computador ideal. Espero que você tenha gostado dessa aula. Acho que ficou um pouco grande, mas deu para passar em todos os conteúdos. Então, muito obrigado, um abraço, até mais. Valeu!